Swing. Esse é um estilo que tem dentro do gênero jazz, acontece entre a década de 20 e 30. Aqui é o Jazz na Caixa, meu nome é Anderson e eu falo sobre jazz. Swing foi um estilo que começa no fim dos anos 20 e aí continua na década de 30, né? Muitos músicos foram responsáveis por isso acontecer, mas também socialmente acontecia algo que chamavam de mundo moderno, né? Então tudo acontecia mais rapidamente, né? Tudo era diferente do que vinha acontecendo. E na música não era diferente, né? Um dos grandes responsáveis por isso acontecer, com certeza, foi Louis Armstrong. Louis Armstrong no fim da década de 20, em 28 ele grava seu disco, que repercute na história do jazz, né? Principalmente naquela época, que já vem com uma tendência diferente melodicamente, harmonicamente, ritmicamente, e com certeza isso foi um grande passo para que outras coisas fossem acontecendo e se modernizando, né? Outros músicos também que vinham trazendo, né? Paul Whiteman, né? Que tinha sua orquestra de jazz também, que já vinha com essa característica de som de salão, né? Som para as pessoas dançarem e tal. Benny Goodman também, que já vinha do final de 20 para início de 30. Todos eles tiveram algum ponto aí dentro desse gênero, né? Dentro desse estilo, na verdade, né? E uma das coisas que acontece é que até então a gente tinha um time chamado two-beat jazz, isso, two-beat jazz. E esse two-beat jazz ele acaba virando um four-beat jazz. E o que acontece? Isso quer dizer que esse four-beat jazz, a batida começa a ficar mais regular. E não só isso, o tempo 2 e o tempo 4 ele tem uma acentuação também, um pouco mais leve, mas acontece isso. Sempre que você ouvir alguém falando de jazz ou falando desse estilo swing, você vai perceber que as pessoas falam sempre que o jazz tem uma acentuação no tempo 2 e no 4. Então, é uma característica que acontece nessa época e que segue até hoje. Uma outra coisa que acontece também é um elemento que acontece nas big bands, que é um riff steal, que é uma espécie de pergunta e resposta. Nesse momento, a gente tem os solistas que tocam nas grandes bandas, né, nas big bands ou nas orquestras ali, e em algum momento que o grupo está tocando, em algum momento o solista tem um espaço para fazer o seu solo, para tocar sozinho. Mas quando ele toca sozinho, não tem só um acompanhamento que dê um convencional. Quando a gente escuta a Big Band ou escuta essas orquestras de jazz, a gente percebe que acontece assim, o solista está tocando, em algum momento a Big Band faz alguma coisa um pouco mais forte, é como se fosse uma questão de pergunta e resposta, né? Uma troca que acontece entre o solista e a banda, o solista e a banda. Então isso aparece nesse momento também. Se eu não me engano, que traz isso aí foi o Flat Henderson, que era um compositor já da época, um arranjador, e ele que começa a criar essa questão do riff steel também. Uma outra coisa que acontece é que os músicos começam a ficar mais técnicos, começam a estudar mais, né, na questão do solo mesmo, começa a ter um maior destaque. Alguns críticos não falaram bem desses músicos aí, ou não falavam bem dos músicos, porque eles falavam que os músicos acabavam perdendo o feeling, porque ficavam tocando e era diferente do que vinha acontecendo, né? Mas isso acontece até hoje na história, é falado isso, e eu não acredito que isso aconteça, né? Então, enfim, mas até aí era uma questão da época. E alguns músicos que tiveram destaque na época, que já vinha desde a década de 20, Coleman Hawkes, Johnny Hodges. Johnny Hodges tocava com o Duke Ellington, tocou por muitos anos com o Duke Ellington. Roy Eldridge, Lester Young. Bom, enfim, são vários músicos que são dessa época que ganham destaque nesses grupos e depois eles ganham um nome solo, né, como carreira solo, né? Então, isso foi muito importante para eles, né? Então, com certeza, esses músicos tinham muita coisa a acrescentar aí. Louis Armstrong grava na década de 30 e, numa gravação, ele mesmo disse que o que acontece ele estava gravando e a partitura caiu da mão dele na hora que ele estava cantando. Ele não sabia a letra de cor, então ele começou a cantarolar, vamos dizer assim, né? Que é uma espécie de improviso, como se fosse um instrumento melódico ali, um solista, um saxofone, um trompete. Ele fez essa função, só que com a boca. E ele falou que fez isso porque ele não sabia a letra, a partitura caiu e isso ficou. E
ele deu o nome, ou deram o nome de Scat, isso aí, Scat, né? Que seria esse canto, esse canto solo aí, né? Que muitos cantores e cantoras vieram a fazer depois. Ella Fitzgerald foi uma cantora que usava muito isso. Ela cantava e depois que ela terminava o texto, ela começava a fazer um improviso nesse sentido, né? Como fosse um instrumento ali, fazendo a melodia dentro da harmonia que a banda estava tocando ali, né? O grupo tocava. Então, esse foi um dos pontos. E também foi falado como Hibby-Dibi, né? Esse estilo que é uma troca não, é uma complementação do canto com essa parte de cantar melodicamente e cantar o texto, né? Ficava intercalando os dois. Que Louis Armstrong criou, dizendo assim, né? Então, isso foi um ponto. Nessa época, aparece um rapaz jovem que nasceu em 1910, chamado John, John Hammond, isso. E esse rapaz, ele ouviu jazz com 12 anos, a primeira vez ao vivo, se apaixonou. E ele era um garoto de uma família rica. Os pais eram ricos e o vô era dono de uma ferrovia, etc. Mas quando ele ouve jazz, a primeira vez, ele se encanta e ele começa a querer saber sobre a história do jazz, sobre os músicos, etc. E na época da adolescência, ali para a fase adulta, ele sai da faculdade para escrever sobre músicos de jazz e sobre a história social de jazz. Então ele é um pesquisador, um escritor. E ele ajuda muitos músicos também nessa época aí. Depois de um tempo, ele foi deserdado, é lógico, pela família, porque né, nenhum pai rico ou nenhuma pessoa de um grande poder daquela época ia permitir que seu filho ficasse vivendo no meio dos músicos do jazz ali ou querendo saber sobre essa história. Mas ele não quis nem saber. Largou o nome, largou a parte dele da família e foi atrás do que ele queria, do que ele se apaixonou e amava fazer. Então ele compra um galpão e esse galpão ele começa a fazer shows, de chamar um monte de música, ele começa a buscar, né? Ele começa a ir a vários bares e buscar vários músicos para tocar e dar espaço para que os músicos se apresentem nesse espaço e nesse galpão que ele tem, vamos dizer assim. Então, muitos músicos começam a aparecer, Billie Holiday, Charlie Christian e outros músicos começam a tocar e ele que dá um nome para esses músicos aí, né? Colocou esses músicos na cena e esses músicos aparecem e vão tocar com outros músicos também e fazer seu nome. Então ele foi um grande responsável por isso nessa época e um grande responsável por levantar o nome e a carreira de vários músicos aí. Uma outra coisa que acontece é um músico que foi muito importante, na verdade, foi o Benny Goodman. Benny Goodman, ele nono filho de uma família pobre. Seu pai trabalhava num frigorífico, alguma coisa assim parecida. E o pai, sabendo que ele tinha essa habilidade com a música e o interesse, começou a incentivar a que ele tocasse, que ele fizesse e explorasse. E o Benny Goodman foi super bem, e logo ele estava ganhando mais do que o pai dele ganhava no frigorífico. Ele ganhava por dia, né? Tocava quase todos os dias e por noite ele já ganhava já bastante dinheiro. Benny Goodman, ele segue a vida dele, começa a seguir a sua carreira. E em algum momento, ele consegue um programa aos sábados à noite chamado Let's Dance. E esse programa tinha 3 horas de duração. Só que o Benny Goodman não tinha repertório para 3 horas de duração, o que ia tocar na rádio. Então, John Hammond, ouvindo essa história, chamou o Fletcher Henderson. Fletcher Henderson veio com os arranjos dele, deu para o Benny Goodman e começou a escrever coisas novas também. E aí ele seguiu por um bom tempo. Por esse período, depois da década de 30, né, 31 mais ou menos ali, quando a lei seca é revogada de novo, os bares que eram clandestinos foram abertos e perderam muitos clientes, né, porque a pessoa fazia tudo escondido, né, era mais legal. E aí depois, quando foi aberto, então eles tinham que saber o que fazer para conseguir novos clientes. E o Benny Goodman, ele renovou, vamos dizer assim, uma forma de tocar e começou a trazer cantores, algumas coisas juntas, e o que chamou mais atenção nessa época aí. Então ele parte disso, ganha esse programa aí, só que depois de um tempo, nem os músicos que já estavam conceituados ou não, tinham tanto trabalho assim. E aí o Benny Goodman parte para fazer uma turnê. Ele perde esse programa depois de alguns anos, ele perde esse programa de sábado à noite, e eles, meio falido, vamos dizer assim, saem para fazer uma turnê, só que não tinha dinheiro nem para pagar o ônibus. Então eles saíram cada um dirigindo, assim, os músicos mesmo com os carros que ele tinha,
saíram dirigindo e no meio dessa turnê eles começaram a tocar em vários bares, o que não foi muito sucesso. E quase no fim já dessa turnê que eles decidiram fazer, eles foram tocar em um bar, em uma casa de show na verdade, estava lotada e eles começaram a tocar tipo valsa, algumas coisas da época assim que na verdade não agradou o público. Então um dos músicos lá falou, ó, já que é pra ficar falido, vamos tocar o que a gente sabe tocar, o que gosta de tocar, que é tocar jazz. E quando eles tocaram jazz, acertaram na veia. O público começou a dançar, começou a curtir, e veio essa questão também, né, de tocar o jazz para o público dançar, e aí depois disso foi estouro, super sucesso, e teve a carreira que ele teve aí. Um outro músico também que foi muito importante foi o Duke Ellington, também tinha a sua orquestra de jazz da época, que fazia turnê para todos os lados. O Duke Ellington ele faz uma turnê em 34, ele vai para a Europa. Primeira turnê que ele faz, 33 ou 34, ele vai para a Europa, faz uma super turnê, ele volta para cá, só que quando ele volta a mãe dele morreu, morre em 35 de câncer, e aí ele fica um tempo desgostoso de tocar, não queria mais tocar, não queria trabalhar, enfim. Tanto que a banda dele começa a seguir sem ele. E aí o pessoal toca e depois de alguns anos alguns anos não, depois de algum tempo, né, ele volta a tocar e aí segue a vida de novo, né? Segue para a carreira que ele fez, que foi simplesmente impressionante, né? Enfim, esse é um ponto até aqui da primeira parte que eu estou falando sobre estilo swing, né? Que foi um período que aconteceu muita coisa, então eu vou dividir em dois vídeos. Esse primeiro vídeo, eu chego até essa parte aqui, que é 1935, mais ou menos aí. Num próximo vídeo, eu vou fazer o resto, né, uma segunda parte sobre esse estilo que aconteceu dentro desse período aí, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!